Uma boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Boa noite, Lu. Seja bem-vinda. Oi, Dalva, querida. Tudo bem? Vanessa, seja bem-vinda. Carol. Vamos aguardar um minutinho, o pessoal tá chegando. Alegria estar aqui com vocês. Mais uma noite de trocas, onde a gente cresce muito juntos. Chegando mais gente. Lilian, seja bem-vinda. Vamos aguardar mais um minutinho. Elisete, seja bem-vinda. Então, são 19h33. Nós vamos começar. Uma boa noite para quem está chegando agora. Uma alegria estar aqui com vocês. Muita gratidão por esse compartilhar, né? Por esse movimento que iniciou agora na pandemia, aonde eu também fui me abrindo, né, para as lives. Esse movimento é tão lindo, tão profundo, né? A gente sente a energia, mesmo à distância, nós estamos todos conectadas. E esse tema de hoje eu recebi através de uma intuição. Quem eu sou? Quem sou eu? Né? No decorrer das lives, né, que eu fiz durante esse ano, a gente foi percebendo que nós vamos nos conectando, né, a vários campos, não só o familiar, né? Vários campos de pertencimento, campos de crenças, campos mórficos. Fomos trabalhando a cada momento, né, um lugar que a gente vai assumindo, né, em cada sistema, em cada relação de trabalho, de amizade. Cada pessoa que a gente encontra, a gente cria um vínculo, né? E nós somos, né? Quem somos nós? Somos seres, né? Espirituais, energéticos, vivendo num corpo material, né? No físico. E a gente não vê através dos olhos físicos, mas nós temos um campo, né, de energia. Algumas pessoas chamam de aura, campo energético, corpo etérico. Então, assim, são várias nomenclaturas, né? Mas nós temos esse campo energético em volta, né, do corpo físico. E através desse campo energético, quando nós
né, nos relacionamos com outras pessoas, nós interagimos. É como se esses campos, né, se entrelaçassem. E às vezes a gente fica realmente, né, ligado a algumas pessoas, né, do passado, coisas que às vezes ficaram mal resolvidas ou por uma afinidade, né? Então a gente vai sentindo que quem é a minha, aonde está a minha individualidade, né? Porque às vezes a gente vai se espalhando tanto nessas relações que tem momentos que a gente para e pensa, mas quem sou eu, né? Então eu quis trazer esse tema hoje, porque nós já trabalhamos criança interior, então a gente sabe que tem dentro de nós, né, uma criança que às vezes carrega muitas emoções, muitos traumas e também muitas alegrias, muitas coisas, né, da nossa infância. Nós também nos damos conta de que estamos conectados a muitos familiares, ancestrais, e que nós carregamos também emoções, né, que são deles, desordens também, situações que não foram resolvidas, né, que a gente sabe que fica de herança para a gente resolver. Então, assim, nós estamos envolvidos nesses campos. Conforme a gente vai se trabalhando, a gente vai identificando realmente quem sou eu, né? Essa emoção que eu carregava, né, era lá da minha avó, por exemplo, que não teve um bom relacionamento afetivo e que eu estava conectada a ela por uma fidelidade ainda infantil, né? Querendo salvar, querendo resolver algo, ou às vezes querendo até se vingar dos homens, né? Por essa avó que pode ter tido um relacionamento difícil, né, no casamento. Então, conforme a gente vai se trabalhando, olhando para dentro de nós vamos nos dando conta aonde é que nós estamos vinculados, né, como se tivesse enganchado mesmo, né. Um anzol, né, a gente vai passando e vai jogando, né, alguns anzóis, e a gente vai ficando ali, né, conectado com essas pessoas, né? Situações também, por exemplo, que nem é de família, mas que a gente se conecta com os parceiros anteriores dos nossos pais, dos nossos avós, aqueles que não foram reconhecidos. Então a gente também representa esses parceiros. Situações que antes da constelação eu nunca imaginei que a gente pudesse, né, se vincular, por exemplo, à dor de alguém que foi deixado, né, que essa dor não foi respeitada e o lugar dessa pessoa também não foi respeitado, porque a partir do momento que cria esse vínculo, né, a pessoa também, esse parceiro anterior também faz parte da família, sim, né? Por isso é tão importante que ele seja reconhecido e incluído. Então, às vezes a gente carrega uma raiva, né? Um sentimento de exclusão, e a partir do momento que a gente vai percebendo essas conexões e nos liberando, né? Que esse é o objetivo da evolução, é realmente a gente poder observar, perceber, né, e ir se liberando desses ganchos, desses anzóis que a gente vai, né, dessas correntes que a gente vai deixando no passado. Então, quando nós nos damos conta, né, de que a solução não está fora de nós, né? As respostas que nós buscamos, né? Então, quando a gente pergunta quem sou eu, né? A resposta está onde? Está fora? Está em alguém que vai me dar essa resposta? Não, está dentro de nós, né? Então, a busca é por nós mesmos,
né? E normalmente a gente tem esse ímpeto, né, de buscar fora, né, em outras pessoas que possam nos dar essas respostas. E conforme a gente vai amadurecendo, né, a gente vai então tomando esse nosso poder pessoal, né? Esse poder de olhar mais para dentro, né, do que para fora, de valorizar mais o dentro do que o fora. Porque quando a gente espera, né, algo de fora, por exemplo, uma valorização, a gente sabe hoje que aquilo que está refletindo lá de fora, me mostrando, né, é um reflexo do que está aqui dentro de mim. Não é tão simples, né, essa caminhada, a gente sabe disso, né, mas a cada dia a gente se fortalece no sentido de confiar mais que existe algo maior que nos ampara, que nos conduz por essa caminhada de autoconhecimento e confiar em nós mesmos, né? De que nós podemos nos resgatar. Sinalizando lá fora, quem é o sinal? É o mundo externo, que vai nos dando, né, as dicas daquilo que eu preciso trabalhar em mim. Então, às vezes a gente reclama do outro, né, que mostra coisas que às vezes naquele momento a gente não quer olhar. Mas agradecer que tudo aquilo que está vindo de informação é para o meu crescimento, é para eu olhar para dentro de mim, né? E se é uma desvalorização, eu preciso então olhar para mim e agradecer a mim mesma como eu sou. Nos acolher. Aquilo que eu esperava lá na minha infância, né? De ser acolhida, às vezes, por um pai, por uma mãe, isso não aconteceu. A gente sabe que hoje, como adulto, nós podemos dar, né? Nos acolher. Como a gente tem essa expectativa, né? Que é uma ilusão. Porque, primeiro que o passado não vai voltar. O que passou, passou. Então, quando a gente ainda fica nessa expectativa, né, nessa esperança de que alguém possa me dar algo que faltou no passado, eu ainda estou vivendo lá no passado. E o que a gente tem hoje disponível é o presente. Então, estar no presente é agradecer o passado como foi, né? Aceitar a tudo como foi é a possibilidade que nós temos de viver de uma forma mais leve aqui no presente, né? Criando então algo novo que é o futuro. Então aquilo que eu planto hoje, o que eu sinto hoje, as minhas emoções é que vão criar o amanhã, né? Então essa semana eu fiz um curso muito maravilhoso que eu queria compartilhar com vocês, né? Sobre o nosso DNA, o nosso holograma. O que é o holograma? Tudo que existe tem uma energia, né? Que a gente chama de holograma, que dentro de uma célula, né? Ela tem já a imagem do ser realizado, evoluído, né? E nós temos isso em nós. Então tem uma pesquisa de um russo, Garyaev, que ele estudou o nosso DNA. E através desse estudo, o que ele descobriu? 1,7 a 2% do nosso DNA é o nosso DNA biológico, tá? Genético, tudo aquilo que a gente traz de memória do nosso sistema, né? Da nossa infância, da gestação, tudo isso está nesses, vamos arredondar aí, esses 2%, né, do nosso DNA. O resto, os 98%, era considerado DNA descartável, como se fosse um lixo, né? Então, através desses estudos, né,
desse cientista russo, descobriu que essa parte do DNA é o nosso DNA espiritual, energético. E através desse DNA energético, nós conseguimos uma cura desses 2%. Então imagina a força que nós temos dentro de nós para curar todas as nossas dores, né? As desordens que nós carregamos dentro da nossa memória celular, né? E esse 98% do nosso DNA, ele entende a nossa linguagem, a nossa palavra. Então, quando se diz a palavra tem poder, tem mesmo, né? Tem mesmo, porque aquilo que eu falo vai atuar no meu corpo, no meu DNA. E quanto mais nós nos mantemos, não só com pensamentos, né, positivos, de confiança, de determinação, mas nós conseguimos também ter emoções, porque só o pensamento não é o suficiente, né? É necessário também a gente sentir, né? Um desejo genuíno, uma emoção genuína, aonde a gente vive, vibra, né? Algo que a gente deseja. Isso tem possibilidade de acontecer? Sim. Então, quanta força e quanto poder temos dentro de nós e não nos damos conta, né? E o que acontece? Todas essas memórias do passado se encontram aonde? No nosso inconsciente. E quando nós não nos colocamos nessa postura adulta, de tomarmos as decisões, né, através do nosso consciente, do nosso eu adulto, quem é que vai governar a nossa vida? Para quem que a gente dá o poder e a força? Para esse nosso inconsciente. E às vezes esse nosso inconsciente, ele é como se fosse um juiz, um crítico, né? Onde a gente mesmo se critica, a gente é muito duro com a gente mesmo, né? E aí nós nos tornamos os nossos próprios agressores, com pensamentos, né, no dia a dia, que nos coloca para baixo. Se faz alguma coisa que a gente considera errada, né, considera, porque o erro nada mais é do que um grande aprendizado. Mas quando eu não tenho essa consciência, como que eu vejo o erro? Como que eu vou me comportar em relação a um erro? Eu vou me criticar, vou me julgar, vou me condenar. Quantas vezes nós fazemos isso? Por que eu fui fazer determinada coisa? Olha as consequências do que deu. E aí a gente vai se culpando, né? E a culpa vai atraindo o quê? O culpado merece o quê, gente? Punição. Então, automaticamente e inconscientemente, nós vamos buscando um caminho de autopunição. Então, não tem nada lá fora que esteja nos punindo. Somos nós mesmos, que às vezes até damos o nosso poder para o outro. Não é assim? Então, quando a gente se subjuga, se coloca nas mãos de alguém, esse alguém pode se tornar um agressor? Sim. Até o momento em que eu coloco um limite, né, e digo basta, acabou. E às vezes esse limite, gente, não é só com a pessoa lá fora, né? Esse basta não é só com o outro, é com a gente mesmo. Com esse nosso pensamento, né, que nos atormenta, que nos cobra, que nos coloca para baixo. Então, nós temos várias partes dentro de nós. E às vezes a gente se entrega tanto para essa parte, né,
boicotadora que a gente acha que é só isso, né? E a gente vai afundando, né? Numa depressão, num abandono de si mesmo. Nós nos abandonamos. Então, às vezes, nós precisamos nos colocar de forma dura também e firme com essa nossa parte interna, que é o nosso ego, que está lá no nosso inconsciente, né? E dizer basta, com bastante firmeza. Quando esses pensamentos vierem, basta, né? Eu coloco um limite em mim mesma, numa parte minha, do meu inconsciente. Nós carregamos, nós trazemos muitas partes dentro de nós, né? Cada teoria traz uma forma de colocar. Dentro da análise transacional, nós temos 3 papéis que são fundamentais, estruturam o nosso ego. Quais são? Um estado que a gente chama de estado criança, que é aquele estado que fica fixado em tudo aquilo que eu aprendi lá na minha infância. Então eu vou repetindo o quê? Padrões de comportamentos da minha infância. Se eu me sentia lá excluída e eu então rejeitava as outras pessoas para me proteger, é assim que eu vou me posicionar quando crescer também, se eu estiver nesse papel, né, desse estado criança. Nós temos dentro de nós também um estado que nós chamamos de estado pai, dentro da análise transacional, que não necessariamente é em relação à figura do pai, mas é um estado parental. O que é isso? Quando nós repetimos padrões de comportamentos de pessoas que vieram antes de nós. Pode ser o pai, pode ser a mãe, como pode ser algum dos nossos ancestrais. Esse estado pai normalmente é um estado mais rígido, julgador, crítico. E a gente faz isso com os outros, mas faz isso com a gente também. A gente se cobra muito, tá? A gente se abandona, a gente coloca o nosso poder no outro, no parceiro, por exemplo. Então, quando eu crio essa dependência emocional, né, eu acho que se aquela pessoa for embora, eu não vou sobreviver. Eu dependo dela para viver. Isso é uma dependência e uma ilusão muito grande, né? E às vezes esses papéis nós estamos repetindo de padrões também de comportamentos e de relacionamentos de casal que vieram antes, por exemplo, dos pais, de alguns de um avô, né, de um parente. Então a gente vai repetindo esses padrões. É como se fosse uma balança. Do meu lado direito tem esse estado parental. Do lado esquerdo, o estado criança. E no equilíbrio, que é no meio, é o nosso estado adulto, aonde eu acolho essa criança, né? A minha criança, eu não preciso depender mais de ninguém, de pai, de mãe, para curá-la. No meu adulto, eu posso acolher essa criança e também posso reconhecer essas repetições de padrões dos maiores que vieram antes de nós, nos dando conta e respeitando a eles como eles foram. Quando a gente respeita e honra tudo como foi na história do nosso sistema familiar, nós conseguimos viver algo diferente aqui no presente. É uma grande liberação. E às vezes a gente fica lá, tem alguns filhos que não conseguem se liberar, né? Sair de casa, sair daquela relação simbiótica com pai, com mãe, né? Onde às vezes se coloca como a filha melhor do que a mãe para o pai, então cria ali um triângulo onde é difícil sair disso, né? Impede os pais de se aproximarem
E também perde a possibilidade de sair da casa dos pais e constituir uma família, a sua família, né? Fazer as suas escolhas. Então hoje é um momento de reflexão. Eu convido você a refletir sobre o seu lugar. Quem é você? Porque para a gente identificar quem somos nós também precisamos identificar qual é o nosso lugar. O nosso lugar na família de origem. Se eu ainda quero ajudar muito, mudar algo para que eles se sintam melhores, você não está no seu lugar de filho, de pequeno. Quando você quer fazer algo pelos pais, você está se colocando como maior que eles. E isso tem consequências. A gente vai contra a ordem, contra a hierarquia. Então eu posso concordar que eles sejam desse jeito, por mais que seja difícil reconhecer e permitir que eles vivam da forma como eles escolheram, para que eu possa me liberar e fazer de outro jeito? Sim, é possível, mas só quando a gente toma consciência. Por isso o trabalho de autoconhecimento é tão importante, né? Através de uma terapia, né? De várias técnicas que nós usamos, né? Na terapia, a gente vai se autoconhecendo e vai se percebendo. Qual é o meu papel? Aonde eu estou? Quem realmente eu sou? Né? Tem uma outra situação também que a gente percebe o grande emaranhado, que é o sistema gemelar, que eu já fiz uma live também, quem tiver interesse, tá lá no YouTube, vai assistir, porque vale muito a pena. Movimento interrompido, que a gente achava que era só um movimento interrompido de amor em relação aos pais, né? Onde a gente tem um distanciamento dos pais e a vida não flui, né, com leveza. Muitas vezes a dinâmica onde nós estamos emaranhados são com os nossos irmãos gêmeos, que é muito mais comum do que a gente imaginava antes. Mas eu não tenho conhecimento de ter, né, de ter tido um irmão gêmeo. Mas isso é muito mais natural do que a gente imagina, com novos estudos que a gente está, né, podendo agora entrar em contato, de que nas primeiras semanas, né, de gestação, a multiplicação de células cria esse sistema já de possibilidades de vários fetos, mas que às vezes o que acontece? Eles não sobrevivem, mas nós temos essa vivência lá junto com esses irmãos. E às vezes não são poucos, são muitos. São muitas células. E nós trazemos isso. Sensações de quê? De abandono que pode vir lá desses irmãos. Quando eles convivemos e de repente eles vão desaparecendo, morrendo, nós temos a sensação, às vezes, de ter sido abandonado. Algumas pessoas têm a sensação de que provocou a morte desses irmãos, como se ele fosse responsável pela morte. E aí, qual é o sentimento que fica? Culpa, né? Se culpa muito e às vezes não se desliga energeticamente desses irmãos, né? Fiz uma constelação esses dias de uma cliente do sistema gemelar, que foi isso que a gente viu. Essa pessoa é como se ela quisesse ainda ficar junto com esses irmãos, tentando trazê-los para a vida. Inconscientemente era esse movimento. Então, como que a pessoa se libera para viver a vida, desfrutar da vida, se ela ainda está nesse movimento ligado a mortos? Ela não se permite. Ela não se libera, porque ela acha que nem merece
desfrutar da vida, porque os outros não tiveram a possibilidade de viver inconscientemente. Qual é a informação que fica? Eu também não tenho permissão, autorização para desfrutar da vida. Então, quem eu sou? Eu sou eu. E os meus irmãos gêmeos são eles, né? O destino deles precisa ser respeitado. A morte precisa ser respeitada, né? A partir do momento que nós dizemos sim para o destino de cada um como é, nós conseguimos nos liberar e liberá-los também. Porque quando nós estamos em contato com mortos, que não necessariamente são só, né, o sistema gemelar, com os irmãos, mas às vezes nós estamos em contato também com outros mortos da família. Muito comum ainda a gente estar ligado aos mortos de época de guerra ainda. Sim, nós carregamos a dor ainda dos nossos ancestrais que sofreram na guerra, dos nossos ancestrais que fugiram, tiveram que sair dos seus países para sobreviver. E quanta dor eles carregaram. A dor desse país que viu seus filhos irem embora. Quantos mortos na travessia para essa terra nova aqui. E às vezes eu escuto alguns clientes dizendo, né? A minha sensação é de que eu não sou daqui. Eu tenho uma saudade de um lugar que parece que eu não pertenço aqui. E quando a gente vai constelar, o que se mostra? Essa fidelidade ainda aos ancestrais, a um outro país, ao país de origem dos antepassados, ao qual nós podemos reverenciar e agradecer, que de lá veio, né? Os nossos ancestrais, vieram os nossos ancestrais. Agradecer a esse país, agradecer também ao Brasil, que possibilitou que os nossos ancestrais pudessem chegar aqui e sobreviver, constituir famílias. Tudo isso nós carregamos dentro de nós. Quem somos nós? Nós somos a somatória de todas essas histórias. Nós carregamos tudo isso. Então, no inconsciente, ainda posso estar ligada a essa dor, ainda da imigração. A dor de ter deixado, por exemplo, uma família lá e a pessoa veio tentar a vida aqui e nunca mais voltou. E nós carregamos isso, vivemos a nossa história em cima de uma história que às vezes a gente nem sabe o que foi que aconteceu. Mas nós sentimos a ressonância, porque tudo é energia, tudo é onda, partículas e ondas, né? Então nós sentimos toda essa carga energética. Por isso é tão difícil, às vezes, a gente conseguir identificar quem realmente nós somos, porque a gente carrega toda essa história em nós. Olhar para o passado, né? Mesmo que a gente não saiba o que foi que aconteceu, quais foram, né, as tragédias, os crimes, os segredos, quando nós nos colocamos, reverenciamos, né, nos curvamos diante do destino de todos eles, nós podemos ganhar um pouco de liberdade. De liberdade para ser quem nós somos realmente. Né? De deixar essa
carga pesada que a gente sente nos ombros. Não sei se vocês já observaram, o corpo mostra muito, né, de tudo aquilo que a gente tem dentro. Então, às vezes a pessoa chega, né, no consultório com os ombros, né, para frente, curvada, sentindo todo o peso que ela nem se dá conta que ela está carregando, né, pelos seus antepassados. Então, através da consciência é que nós podemos acessar essas informações, e através da nossa postura hoje, do sim a tudo como é, né, é que a gente vai ganhando essa força, assumindo o nosso poder pessoal, para que a gente possa ir se liberando desses padrões, né, de crenças, de limitações, de campos mórficos, né, que nos cegavam, que a gente não conseguia ver as relações de forma diferente, né? Então hoje nós temos, com a pandemia, então nós temos que agradecer a tudo isso, porque o que foi disponibilizado de conteúdos riquíssimos através da internet, né? Cursos gratuitos. Então a gente não tem mais como ficar naquela postura vitimizada. Porque às vezes a pessoa dizia, não, eu não tenho condição de fazer um curso, né? Não tem mais, desculpa. Né? Hoje, se você quer buscar algo, você entra no Google e ele vai te mostrar, né? Vai te trazer informações. Né? Você pode, meditações, onde você pode entrar em contato com você. Então, eu falei no início de um campo energético, né, que nós temos. E nesse campo energético, às vezes nós estamos vinculados a muitas pessoas que a gente nem se dá conta que a gente está carregando coisas, né? Parceiros anteriores, pelos pais, né, pelos avós, irmãos que abortados, irmãos que nasceram, morreram e nem foram, às vezes, contados na família, né? Então é difícil às vezes a gente assumir o nosso lugar quando tem irmãos que não são reconhecidos. Então esse campo energético, ele nos traz a nossa força. Como é que nós podemos então estar no nosso centramento, na nossa presença? Né? Porque na nossa presença eu fico só comigo. Na minha presença eu estou só comigo. Eu vou me desvencilhando, né, desses vínculos do passado e vou estando só comigo. E é isso que eu quero te convidar hoje. Eu quero te convidar para um exercício, tá? Para entrar em contato com a sua presença. Algumas pessoas dizem a minha presença divina, o meu eu interior, o meu guia interno, né? Pode dar um nome que quiser. Mas que a gente possa estar centrado, porque nesse centramento, nessa nossa presença, a nossa reação em relação às coisas que acontecem na vida vai mudando. A gente sai daquele modo que a gente chama de sobrevivência. Como é esse modo de sobrevivência? Né? Ou eu ataco alguém, ou eu vou fugir, ou eu vou fingir de morto, né? Para não ter que me envolver. Então, a gente tá sempre nesse modo de sobrevivência. Como é que nós podemos sair disso? Para um modo de viver a vida, de desfrutar a vida, através desse estado de presença. Porque a nossa resposta, né, ao que acontece lá fora vai ficando uma resposta mais adulta, mais madura. A gente não reage mais, não ataca, né, ou não foge, ou não finge que nada aconteceu para se proteger, né?
mas a gente pode agir, não reagir. A gente pode falar sobre os nossos sentimentos sem precisar atacar o outro, porque normalmente é isso que a gente faz. Se a gente recebe, por exemplo, uma crítica e a gente não está preparado para isso, o que acontece? Eu já quero logo revidar, né? Aí eu já entro num conflito e quero criticar o outro, né? E aí nesse movimento não tem crescimento. A gente não se dá conta do que o outro está querendo dizer, né? Daquilo que eu preciso aprender. A gente foge, se protege. Esse é o ego, né? O ego que se coloca na postura de vítima, coitadinho, por mais que esteja ruim, eu pego essa situação como se fosse um troféu. Vocês conhecem alguém assim? Que anda às vezes com a doença, né? Ou com aquele relacionamento que está falido, como um troféu. E aí conta para todo mundo e reconta, né? Como não tivesse mais solução, mas que eu não consigo sair disso, né? Como se o meu problema fosse maior que de todos. E a pessoa pega isso, né? Como se fosse realmente o trunfo dela. Para se manter aonde? No lugar de vítima, né? E vítima não tem solução, gente. Não tem. Né? A gente só começa a crescer quando? Quando a gente se dá conta de que numa relação 50% da responsabilidade é nossa e 50% da responsabilidade é do outro. Quando nós estamos na postura vitimizada, nós colocamos 100% da responsabilidade no outro. Ele é culpado ou ela é culpada do que aconteceu comigo, né? E nessa consciência vitimizada, a gente não consegue mudar. A gente vai estar sempre atraindo as mesmas coisas, os mesmos tipos de relacionamentos, né, abusivos, porque eu não coloco limite. E isso tem a ver com o nosso campo energético também. Quando eu não coloco limite nesse campo, que é meu, o que acontece? O outro chega e me invade. E às vezes a gente reclama, né? Pô, aquela pessoa não me respeita. Ela, né, chega aqui, fala o que quer. Mas o que acontece? Se você tem uma casa e você deixa sempre a porta aberta, o que vai acontecer? Quem passar vai entrar. A porta está aberta. Então, o seu campo energético também tem várias portas, né? E cabe a nós colocar limite e dizer, aqui é o meu espaço, né? Daqui mando eu. Porque do contrário, a gente é invadido. E nessa postura de vítima, a gente só reclama. Reclama e não muda a situação. Então, o primeiro passo para a gente assumir uma responsabilidade como adulto é reconhecer os danos que a gente causa aos outros. Às vezes com uma palavra, né, agressiva, às vezes só com pensamento, quando o nosso pensamento cria, nosso pensamento tem poder. Então, se eu tenho um pensamento negativo, né, julgador em relação a alguém, essa pessoa vai receber. E eu já causei danos a ela. E isso tem consequências também, porque num determinado momento pode ser que eu vá receber algo dela, né? Como resposta, como compensação de, né, perdas. E aí o que acontece? Eu acho que foi ela que fez para mim e não reconheço que num determinado momento eu também tive um pensamento, uma energia negativa em relação a ela. Então, reconhecer essa nossa parte da responsabilidade dos danos que nós causamos é fundamental para que a gente possa crescer e também liberar os outros. Porque a vítima normalmente busca o quê? Vingança. Então, se alguém fez algo pra gente, a gente já quer logo o quê? Dar o troco, né? Se vingar. E aí a gente vai só trocando de papel, né? De vítima
né? Vou para agressor, às vezes me coloco no papel de salvador, quero ajudar demais, isso também não funciona. Não, porque quando a gente dá demais, né? O que acontece? O outro se sente devedor e a relação vai ficar truncada. E aí daqui a pouco o outro vai embora, né? Ou não me compensa como eu esperava, tinha uma expectativa que ele me desse na mesma proporção. Não deu, aí eu me sinto o quê? Vitimizada, né? Me coloco no lugar de vítima, daqui a pouco vem um outro movimento de agressão. E assim nós vamos mudando de papéis, salvador, vítima, agressor, né? Quando a gente não tem consciência disso. Então, adulto assume a responsabilidade, né? Então, vamos fazer um exercício. Agora convido, né, a quem estiver disposto aí a fazer um exercício da presença, onde nós tomamos o poder interno sobre nós mesmos e nos sentimos fortalecidos. Então, não é uma crítica, não é um julgamento, não é que vai me tirar do meu centramento. Quando eu estou nessa presença, eu consigo ter uma empatia maior com as pessoas, respeitar as pessoas como elas são e também respeitar a mim mesma como eu sou. Além do que, nessa presença, a gente fica conectado a algo maior, tá? Esse é o objetivo, que nós estejamos conectados com algo maior que nos conduz. Então, vou pedir a quem estiver disposto colocar os pés no chão, os pés bem plantados no chão, sentindo os isquios apoiados, né, na cadeira, de uma forma onde você fique com a sua coluna mais ereta, desencostada, né, da cadeira ou da poltrona, e mantenha o seu corpo ereto, tá? E através da respiração, você vai entrando em contato com o seu íntimo. Faça algumas respirações mais lentas e profundas. E vai sentindo que por dentro de você passa um tubo de energia da base da sua coluna até o topo da cabeça. É como se você estivesse ligada à energia, tanto da Terra quanto do universo. Através da sua respiração agora, você vai trazer essa energia que vem lá do centro da Terra, das profundezas da Terra, da nossa Mãe Terra, que nos nutre, que nos dá o alimento. Muitas vezes nós nos sentimos desconectados da grande mãe. A grande mãe que nos dá tudo. Sinta quando você inspira essa energia entrando por esse tubo de luz que está na base da sua coluna e que vai fluindo através do seu corpo. Muitas pessoas sentem essa energia fazendo um movimento de espiral. Talvez você também sinta essa energia como uma espiral que vai subindo pelo seu corpo e vai conectando todos os seus centros de energia, os seus chakras.
tudo aquilo que estava estagnado, energia parada, vai movimentando agora no seu corpo e você pode sentir essa energia movimentando no seu corpo. E essa energia, ela é sábia, ela tem sabedoria e ela se direciona exatamente para aquele local no seu corpo que você às vezes tem uma dor, tem uma doença. Permita que essa energia vá passando por cada célula do seu corpo e vá subindo, passando pelo seu coração, o chakra cardíaco, que é a porta de entrada para as nossas consciências superiores, para dimensões superiores, saindo dessa dimensão física, matéria mais densa e entrando em frequências mais sutis, elevadas. Sinta essa energia também atuando na sua pineal, que é o órgão que nos conecta com a espiritualidade. Sinta essa energia em forma de espiral dentro de você. É como se o seu corpo fosse crescendo. Você vai ficando cada vez mais ereto. Essa energia agora sobe e sai pelo topo da sua cabeça. E vai se direcionando, passando por várias dimensões, várias camadas e planos de energia cada vez mais sutis. Sensação de leveza, de paz. Cada energia, cada campo que você vai passando, você vai se conectando com novas sensações, compaixão, amor, um amor incondicional a tudo e a todos como são. Um amor incondicional em relação a você mesmo. Onde você diz sim para você, como você é. E se acolhe com amor. E a sua consciência vai expandindo cada vez mais, passando por várias dimensões, luzes, estrelas. Pode ser que você chegue lá no 7º plano, que é o plano do Criador. Muita luz, uma luz branca, brilhante, curativa. E você se expõe a essa luz, confia e se entrega, se abra.
renuncie a todas as suas resistências de reconhecer que você também é luz, que você também carrega dentro de você essa centelha do Criador. Se permita ser o que você é. Vai sentindo agora o seu corpo todo energizado. Ondas passam pelo seu corpo. E nessa presença, nesse contato com você mesmo, com você mesma, você pode fazer um movimento agora de se abraçar. Se envolva. Coloque seus braços em volta de você. E diga para você mesmo, para você mesma: eu me amo. Eu me amo. E eu me apoio nesse caminho de evolução, dizendo sim a todas as dificuldades que forem se apresentando no meu caminho. Dizendo sim para aquela pessoa difícil, que às vezes você quer se afastar, mas você só vai conseguir se afastar dela em paz quando você estiver ok com ela, em paz com ela, reconciliado com ela. Aí você pode partir. Se reconciliar com você mesmo, se reconciliar com tudo e com todos, é encontrar a paz. E esse lugar está dentro de você. A paz está dentro de você. E você pode escolher agora, no presente, assumir o poder de decisão, de estar bem com você mesmo, de se reconciliar com tudo e com todos, internamente. E tudo vai se acomodando dentro de você. Uma respiração mais profunda, o corpo relaxa, essa sensação de leveza e de gratidão. Gratidão a todas as dificuldades que fizeram a gente crescer. Chegamos aqui graças a tudo como foi. E eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve hoje aqui. Agradecer a mim mesma. E também quero deixar um convite para vocês. Nós estamos fazendo ainda 2 encontros esse final de ano, para que a gente possa se liberar ainda mais, colocar as nossas metas, fazer um movimento, né, de
prosperidade e abundância, assumir que nós temos o poder de escolher mais vida, mais amor, mais prosperidade. Quem quiser mais informação, tem lá na bio, no Insta, e vocês estão todos convidados. Dia 20 de novembro e dia 11 de dezembro nós estaremos no encontro presencial juntos para mais vida. Gratidão. Deixo vocês com um beijo no coração e nas mãos dessa energia maravilhosa da Terra e do Universo. Que nós possamos fusionar essas energias dentro de nós. Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima!